Ô, Vamp, mas falando sério agora, né? Falando sério, eu aqui na minha presença. Falando sério, falando agora dessa situação do Flamengo, tá? Dessa situação do Flamengo, do Paulo Souza, o Flamengo que também não deu certo com o Renato. Quais são as principais falhas desse Flamengo? Por que o Flamengo, depois da saída do Jorge Jesus, ele não conseguiu ainda se encontrar? Claro, a gente já falou aqui, tem falha da diretoria, tem falha do treinador, tem falha dos jogadores, mas você que já esteve lá dentro, inclusive num time que também, quando está em crise, é pesado, que é o Corinthians. O que acontece nesse Flamengo de mais errado para estar numa situação como essa hoje? Primeiro a vaidade, né? A vaidade, ela supera tudo nesses momentos aí, desses últimos anos do Flamengo. Você acabou de falar aqui, ó, a decepção com o Renato Gaúcho, a derrota. Eu vou fazer uma pergunta para a bancada aqui. Quais são os 3 times do Brasil hoje que tem mais dinheiro e investe mesmo pesado? Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. O Corinthians investe pesado hoje também. Favorita tudo são esses 3, né? Na América toda, né? Sim. Aí você vai pegar o River e o Boca ali pela tradição toda e também tem um pacote. O Flamengo perde o Campeonato Brasileiro para quem? Galo, Atlético. Dos investidores pesado. Sim. Estádio novo. O Flamengo perde a Libertadores para quem? Palmeiras. O Renato Gaúcho perde, fica na vida, você perde num lance. Tudo é possível dentro da partida de futebol, a gente sabe, até o último momento. O Renato perde para 2 favoritos. Não é assim que pegou o Emelec, foi eliminado, ou perdeu o Campeonato Brasileiro pro Curitiba, pro Botafogo. Então, e o Flamengo não vem de um jejum de títulos. Não vem de um jejum de títulos. O Flamengo teve a capacidade de mandar, até com você falando, você é um dos da Flamengo. O Rogério Ceni é campeão brasileiro. Falou, mas só foi campeão porque o Inter não fez o dever contra o Corinthians. Em várias rodadas do campeonato, às vezes deixa de fazer o dever. Quando termina o campeonato, você olha tudo e fala, sou campeão. Sou campeão. Tem que valorizar campeão nacional. É muito mais difícil você ganhar a Libertadores, eu acho. Pelos adversários que tem. Né? Espalhado nesse Brasil continental, né? Do Época Chuí, times aí, seus estados representando. É só ver. É só ver, o Atlético Mineiro foi campeão e conseguiu não ganhar 2 jogos da Chapecoense, que foi a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Então, quer dizer assim, se tornou uma vaidade muito grande. Aquela ida a Portugal, né, que a gente viu aqui, passou as imagens, no camarote do Porto, o Porto ganhando. Você acha que os caras iam liberar? Os caras veio aqui, pagou €1 milhão, levou, veio. O Jorge Jesus também, bom de matemática como é, ele só não quebrou o contrato porque a moeda que ele estava ganhando no Benfica é maior do que quem chegasse e desse. Ele falou, vou ficar quieto aqui, vou receber aqui e ainda vou ser contratado por algum deles. Isso foi a matemática dele. Eu não sei se eu não sei se ele ganhava mais no Benfica do que no Fenerbahçe, não. Ele vai ganhar muito dinheiro no Fenerbahçe. Não. Ele esperou porque ele sabe que não vai ficar desempregado. Sim, mas no Fenerbahçe eu acho que o salário dele é maior até do que no Benfica. Eu sei, se pegar tudo, se pegar a rescisão dele com o salário do Fenerbahçe, vai dar muito mais. O próprio Flamengo vai dar mais. Ele ficou o quê? 3 meses esperando? Ainda vai participar de competição importante. Não, 3 meses, pessoal. 3 meses meu aqui, vamos supor, 3 meses dele, da rescisão com o Benfica. E 2 anos com o Flamengo, dá mais aonde? Lá ele sabe que, tá terminando a temporada, eu vou pegar os 3 meses aqui e ainda vou ganhar dos caras tudo lá por 2 anos. Sim. Agora, deixa eu falar uma coisa também, que aí tem culpa da diretoria. A gente fala muito, agora, dos treinadores, jogou pra torcida, vaidade. foi lá. Realmente, tem problema aí do treinador, tem problema dos jogadores. Mas e a diretoria? Bruno Prado, Vanderlei, Piperno? Não, só porque esses jogadores que o professor falou, tem que jogar mais um pouco. O time que tem Davi Luiz, Felipe Luiz, Pablo... Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, não pode. Everton Ribeiro. Não pode estar. Olhando a tabela, e se tomar um nabo do Inter, um empate, vai pra zona de rebaixamento. Isso é uma vergonha. Vai, não pode. Não, e outra, porque essa diretoria, ela escolheu todos os treinadores que passaram pelo Flamengo. Ela só não escolheu o Jorge Jesus, porque foi o Pelaipe. O Pelaipe era o gerente de futebol do Flamengo e trouxe esse nome à tona. Então, todos os nomes que vieram escolhidos por essa diretoria que ali está, eles não deram certo. Eles pagaram multas milionárias para cada um deles. Qual é o erro maior dessa diretoria do Flamengo? Na minha opinião, é a vaidade, o egocentrismo e o orgulho. Dirigente não é para ser famoso, não é para querer mídia,
não é para ficar amiguinho de jornalista passando informação para jornalista, não é para passar, para fazer enigma em rede social. Dirigente é para fazer o trabalho dele. Você não vê a Leila querendo aparecer muito. Ela tá lá. Vamos ver, vamos fazer isso aqui pro Palmeiras, vamos fazer aquilo. Já dirigente do Flamengo, quando ganha, é pavão. Eles estão em tudo que é lugar. E quando perde, eles somem. Eles desaparecem. E outra, tá? Que a gente falou no Canelado, eu quero falar aqui também. A assessoria do Flamengo e sua diretoria barraram o nosso repórter Guilherme Silva na coletiva de imprensa. Ou seja, virou Flá TV. A coletiva de imprensa do Flamengo não pode mais ter repórter que vai questionar. Só são os amiguinhos. Entraram 4 ou 5, fizeram as perguntas que eles queriam e pronto. Acabou a coletiva de imprensa. Que coletiva de imprensa é essa? Que barra um repórter de uma rede do tamanho da Jovem Pan. Que é gigante. É difícil ter mais repercussão. E aí acontece uma situação como essa. Eu vou até ler depois as perguntas que fizeram na coletiva de imprensa, pra gente ver se teve alguma realmente que perguntou o que tinha que ser perguntado. Mas tem isso ainda. Agora a diretoria do Flamengo e a sua assessoria quer escolher repórter que vai entrar em coletiva de imprensa. Aí beira o absurdo, mostra a gestão que eles têm hoje à frente do Flamengo. Bom, todo mundo sabe o que eu acho sobre cartola de estimação. Eu sempre falo isso aqui, não tenha cartola de estimação, porque a chance de você se decepcionar é muito grande. Quando todo mundo, também não é generalizar, quase todo mundo entendia que o futebol começou a ser descoberto depois que os estadistas que presidem e dirigem o Flamengo chegaram, eu sempre fui tomando pancadas, dizendo, olha, não é bem assim, olha, dá uma olhadinha aí, percebe aí, também participou da diretoria, alguém que na época era ministro importante e deu 215% de inflação no Brasil. Pensa melhor, será que sabem tudo isso mesmo? Mas um hematoma a mais, outro hematoma a menos, não vai alterar nada. Então, é óbvio que quem lidera as lambanças é a diretoria do Flamengo. E esse dado que foi dado aqui, que enganaram, fizeram um teatro, tentar contratar alguém que eles não queriam, né? Quando eu disse aqui que não precisava fazer esse carnaval todo, bastava usar o telefone, vídeo, online, eu também fui espancado, porque era melhor contratar olhando nos olhos. Né? E aí, quando eu disse, olha, o Atlético contratou um treinador aí sem sair de Belo Horizonte. Ah, mas não sei o que, tá tudo... Eu apanhei bastante. Então, eu me sinto à vontade em dizer que as lambanças maiores são da diretoria do Flamengo, que o professor Paulo Souza não deu certo. Eu entendo que ele é um profissional que tem um currículo forte, trabalhou em 10 países, com os times que ele dirigiu, não podia ter chegado mais longe do que chegou. Todo mundo sabe, você tem que analisar o contexto, tá certo? Foi um jogador espetacular, tem uma visão de 10 países, não era um novato, um iniciante, estava dirigindo uma seleção, e isso teve grife também na contratação. É só pegar no dia da contratação. Atenção, a memória não pode ser seletiva. Volte no dia da contratação, vocês vão encontrar lá os discursos da imprensa aqui, da maioria. Contratamos um técnico, não deu certo, Jesus, vem o técnico da seleção, a Polônia ficou arrasada lá, se sentiu traída pelo Paulo Souza, porque saiu ele, o cara que eles queriam para consertar. O Lewandowski fez uma declaração lá, meu Deus, o que vamos fazer sem Paulo Souza? Né? E ele veio para o Flamengo. Chegou, trouxe telão, trouxe uma série de coisas, desembarcou. Ei, Paulo Souza não começou bem. Eu acho que não casou com o elenco. Isso é um ponto muito importante. Não casou com o elenco. Começou a fazer coisas que talvez desagradaram os jogadores do Flamengo. A gente sabe que desagradaram mesmo. E aí, brigas e tal. Então, o Flamengo vai voltar a jogar bem? Na minha opinião, vai voltar a jogar bem. E se o treinador chegar e for, digamos assim, querido... Lá, o Flamengo vai voltar a jogar bem, o que é muito triste, porque é uma atuação seletiva, depende de quem está lá, ele melhora ou piora. E tem outra, né, Piperno? Piperno e Bruno Prado. A diretoria, muito das mais atuações do Paulo Souza, das mudanças que ele fazia, se dava a seguinte desculpa, né? A seguinte justificativa. Ele
tem a missão de renovar esse elenco. Ele tem a missão, ele recebeu a missão de renovar. Por que a diretoria não renovou? Porque foi a diretoria do Flamengo que renovou o contrato de todos esses jogadores mais velhos e que hoje não rendem mais o que rendiam antes. Por que a ordem é pro Paulo Souza? Essa ordem tinha que ser pro Marcos Braz, pro Bruno Spindel. Não renova não, hein? Esses caras já estão com idade avançada, não estão rendendo o esperado. Então, a gente fala muito do Paulo Souza, mas tem esse lado da diretoria. Ela empurrou a batata assando para o Paulo Souza. Mas aí, esse é um bom ponto, porque no Flamengo também a gente observa transferência, terceirização de responsabilidade. É a direção que joga a bomba no colo de um técnico enfraquecido, é um técnico que vai para a coletiva e aponta falhas individuais de jogadores que já estão empoderados há muito tempo. Então, isso é um ciclo que não tem saída. Um passa para o outro e ninguém resolve o problema. É óbvio que o elenco do Flamengo já deveria ter passado por um processo de renovação há mais tempo, o que é comum em qualquer lugar do mundo. E veja, eu me lembro sempre, uso como exemplo, o caso do Corinthians de 2013, ganhou tudo em 2012, sensacional, campeão da América, campeão do mundo. E aí em 2013 o Corinthians hesitou no momento de mexer. Era necessário fazer algumas mudanças naquele grupo, mas não. O Corinthians também ficou excessivamente grato a uma geração, um grupo que havia conquistado tudo. É natural que isso aconteça. Só que no Flamengo demorou muito para começar a mexer, porque 2019 já não está tão perto assim. Agora vai ficando cada vez mais difícil. Sabe o que me incomoda muito? Me incomoda muito esse fato de que o clube contrata um treinador e o grupo de cristais tem que adorar. Mesmo que você não goste, o sistema do cara, o sistema do Jesus era nenhum técnico, nenhum ser humano vai pegar o trabalho do Jesus e jogar pela janela. Eu sou um técnico contratado pelo Flamengo para substituir o Jesus, tá certo? É óbvio que a orquestra está afinadíssima. Eu não vou colocar bumbo aqui no lugar do violino, eu não vou inventar isso. Eu vou aproveitar e depois, com o tempo, eu dou uma mexidinha aí, tiro esse, põe aquele, melhora alguma coisa. Ninguém chega para destruir. O cara sabe que está chegando num grande clube para fazer. Então, e agora, se não gostou dos olhos do novo treinador, o grupo de cristais não se empenha, como deveria. É isso que me incomoda. Isso vale para todos os clubes. Nós já tivemos isso em todos os clubes. Dependendo. Sempre teve. O Vamp fala que isso sempre teve. Né? Mas é muito triste isso. Porque, então o cara já sabe. Entendeu? Se isso funciona, o treinador é um eterno refém. É um eterno refém. Se gostarem de mim, mas tem um lado também, né, Vanderlei? Porque ele chega inventando adoidado. Então ele já chega perdendo o grupo. Então, ele troca o Everton Ribeiro de posição, ele coloca o Lázaro de lateral, ele coloca o Marinho no lado errado, ele coloca o Diego Ribas de meia. Também tem uma situação que o treinador pode chegar um pouquinho devagar. Pode, mas... Gente, deixa eu entender o grupo. Ele chegou querendo mudar tudo com uma marra absurda também, que ele é marrento. Tudo bem que você tem os dois lados, eu acho que os jogadores estão errados também, tá? Mas será jogador tem culpa também. Eu não estou lá dentro do CT. Mas será que para fazer uma mudança dessa, ele não conversou com o jogador? Tipo assim, o cara vai entrar pro campo, olha, você vai jogar hoje na direita, mas você é de esquerda, vai jogar na direita. Ele não falou, será que ele não falou com o jogador? E tem muito da imprensa. O Bruno tem essa opinião que ele já destacou aqui algumas vezes. Você é da imprensa, que antes do cara jogar, a imprensa toda, idiota o treinador que está fazendo isso. E além disso, também os assessores. Né, que são muito sensíveis a esses tipos de comentário. Tipo, olha, acho que é melhor você falar que você não gosta de jogar nessa posição, porque você pode sair. Sabe, não tem um grupo construindo. Está chegando um cara novo. E vem outra coisa. Você falou aqui uma coisa certa que nós esquecemos de falar. Quando foram contratar, é óbvio que chegaram para um cara desse e falaram: você chega lá e faz o que você quiser. E nós queremos renovar, nós queremos mexer, nós queremos colocar o sub-12, porque lá nascem craques, o Zico tem uns 10 Zico esperando para jogar. Eles devem ter ouvido isso. Aí depois, quando começa e dá uma repercussão negativa, jogador torce o nariz. Empresário mete o bico, a imprensa esculhamba, os estadistas da direção enfraquecem
o apoio ao treinador que foi recentemente contratado. E tem uma coisa rapidinho, viu, Bruno? Se você pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, se o Palmeiras ganhar hoje, porque a gente fala assim, ontem a gente estava falando aqui no programa, o Palmeiras na temporada só perdeu 2 jogos, né? Aí tira o Chelsea, né? Perdeu pro Ceará e São Paulo. Isso, Ceará e São Paulo. Você pega o Palmeiras hoje ganhando, se por acaso tiver um resultado positivo diante do Botafogo, e no final de semana pega o Curitiba, e o Flamengo pega o Inter lá em Porto Alegre, do Mano Menezes, e já sabemos uma rivalidade que tem muito grande, o Palmeiras perde pouco. O Palmeiras pode abrir, ganhando hoje já abre 7, que são 3 rodadas para um time que perde pouco, que é um time que está visando a temporada do Campeonato Nacional, já fica longe do título brasileiro. Já pode ficar 13 pontos do Palmeiras, o Flamengo. Não, essa distância, ela tende E aí você a fala assim, aumentar. um time que perde muito pouco, que toma poucos gols, pra você tirar esse título do Palmeiras, já fica longe. Não, e outra que é um coisa. rival ali, Sim. já vai deixar aberto ali pra Atlético Mineiro e Palmeiras, que são os 2 grandes rivais, favoritos ao título, e o Flamengo fica muito longe. Quando a gente fala de elenco, né, que o Vanderlei falou que realmente um elenco de cristal, né, não pode... Agora, foi essa diretoria que montou esse elenco também. Sim. Eles montaram esse elenco.